Olá, terceiro ano, bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, apostila 2, aulas 15 e 16. Formar repertório à Constituição da Cidadania. Página 256. Constituição em vigor. Os 25 anos da Constituição brasileira, que se comemora hoje, talvez contêm em si mesmos, pela mera menção de sua durabilidade, o maior elogio ao texto atualmente em vigor. Quando foi promulgada, em 5 de outubro de 1988, não faltaram advertências quanto aos riscos de inviabilidade que a nova Carta projetava sobre os governos do futuro, dado seu detalhismo e a sua prodigalidade ao acomodar demandas das mais distintas corporações. Para os padrões brasileiros, entretanto, a Constituição se prova duradoura. O período anterior de plena democracia constitucional, iniciado em 1946, vigorou por 18 anos, marcados, como se sabe, por ameaças de instabilidade civil e de intervenção militar, até produzir-se a crise final de 1964. Não está na qualidade abstrata de um texto legal a vacina para impasses de tal tipo. Ainda assim, o maior mérito da Carta de 1988 foi o de expressar, depois de um extenso período de debate, um consenso básico da sociedade brasileira no sentido de superar as desigualdades dentro de uma moldura democrática. Refutava-se concepção que, paradoxalmente, haviam sido compartilhada por adeptos da direita e da esquerda ao longo do século XX. A criação de um Brasil potência e a construção de uma pátria socialista haviam tomado os princípios da liberdade individual e da alternância de poder como nada mais que empecilhos ao exercício da razão de Estado. A democratização brasileira, coincidindo com o declínio dos totalitarismos de esquerda, inscreveu à Constituição algo que não se resumiria a uma mera enunciação formal de princípios. Mais do que restaurar a democracia, tratou-se de ampliá-la, incluindo novos direitos sociais e mecanismos para cobrar sua execução. O papel renovado do Ministério Público assinala-se como exemplo eloquente deste intuito. Uma ampla liberdade partidária, um constante fortalecimento dos órgãos judiciários, o rumo aberto para os direitos do consumidor, da criança, do idoso. Nada disso ficou no plano da teoria, embora não faltem aspectos em que a prática continua aquém do aceitável. Ironicamente, se a nova carta veio a ser elaborada em consonância com o clima internacional marcado pelo descrédito do autoritarismo político, a crise dos sistemas sociais surpreendeu o legislador brasileiro numa espécie de contrapé ideológico. A Constituição de 1988 resistiu, na letra e na realidade, a preparar o país para um ambiente de globalização econômica e da redução do papel do Estado. Ficou entregue a reformas posteriores, ainda incompletas ou negligenciadas. A tarefa de abrir ao modelo concorrencial vastas áreas da economia, como as comunicações, os transportes, os serviços essenciais. Mais do que isso, faltam ainda as modificações incontornáveis da desburocratização, da plena liberdade sindical, da simplificação tributária, da adaptação do sistema previdenciário, da reviravolta demográfica já em curso no país. Aspectos que, ao exprimir insatisfações represadas pela ditadura,
a Constituição Federal terminou engessando em dispositivos de difícil modificação. Além desses dois eixos básicos, os direitos dos cidadãos e a organização econômica social. A Carta de 1988 tratou de encontrar solução entre outras vertentes, que incidem sobre a arquitetura institucional republicana. Correspondem aos temas clássicos da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, da representação popular, das relações entre União, Estados e municípios. O saldo não é inequívoco. Vê-se o enfraquecimento do legislativo perante a atuação do governo central. O processo, porém, é comum às democracias ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos. Dificilmente sob as precaríssimas determinantes da cultura política brasileira. Um texto constitucional poderia estancá-lo. A representatividade do parlamento e dos políticos em seu conjunto sofre, ademais, com o voto obrigatório, a desproporção entre bancadas estaduais na Câmara dos Deputados. O sistema proporcional puro, que leva o leitor a escolher entre centenas ou milhares de candidatos numa verdadeira barra-funda partidária. As reformas ainda a promover, bem como as incontáveis disposições, carecem de regulamentação, testemunham, entretanto, a vitalidade de uma carta já longeva, mas ainda nova. Sobretudo, é sempre à Constituição que se recorre quando estão em disputa os interesses mais diversos das células-troncos aos territórios indígenas, da realidade carcerária à liberdade de imprensa. E por estar viva, que a Constituição se faz objeto de polêmica e de contradição. É porque regula dentro da ordem tantos conflitos, que seu caráter democrático sobressai acima dos grupos, das pressões e das circunstâncias do momento. Agora é com você. Proposta 7. Redige uma dissertação em prosa de aproximadamente 25 linhas sobre o tema Nós brasileiros cidadãos. O conjunto dos excertos deverá servir de subsídio para a elaboração de sua redação. Esperamos que você se posicione criticamente frente aos argumentos expostos nos excertos. Não os copie, dê um título ao seu texto. A redação final deve ser feita com caneta azul ou preta. Texto 1. Cidadania é uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos, mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade. Texto número 2. Grandes desigualdades. Numa sociedade aberta, democrática e com meios de comunicação modernos, serão inevitavelmente fonte de violência e de criminalidade. A reação dos grandes centros urbanos brasileiros tem sido a pior possível. No lugar da reflexão e da ação pública, multiplicam-se as iniciativas privadas de defesa e segregação. Os condomínios murados e fechados, as casas com guaritas, que são verdadeiras casamatas, as policiais privadas, as portarias que exigem dos visitantes identificação como se fossem criminosos, o uso de carros blindados, são exemplos de uma perigosa atitude que dissemina,
Uma atitude que combina o conformismo conservador com o fruto descrédito pela iniciativa pública. Não se confia mais no Estado, nem menos para desempenho de suas funções básicas e essenciais. Não é assim que se desenvolve a cidadania. Não é assim que se cria o mínimo de solidariedade. Texto número 3. O Brasil tem potencial para dar um salto qualitativo no seu desenvolvimento interno e na sua inserção internacional. Para isso, teremos de responder a dois imperativos: a consolidação da cidadania, base fundamental da soberania no mundo moderno e fonte de legitimidade do poder do Estado, e o aproveitamento da inexorabilidade da sua inserção internacional para dela extrair o máximo de benefícios concretos em geração de riqueza, empregos e desenvolvimento econômico e social, ao menor custo possível. Texto 4. A sociedade civil sabe que não dá mais para esperar o governo que tenta, mas não consegue atender à demanda. Nesse vácuo nasceu o chamado terceiro setor, um conceito que nasceu na Europa e nos Estados Unidos nos anos 80, chegou ao Brasil na década de 90 e hoje emprega perto de 1,5 milhão de pessoas. São instituições associadas, organizações que partem da iniciativa privada para desempenhar um papel de caráter público. Texto 5. A longa tradição brasileira de intervenção estatal é, em longa medida, responsável pelo fortalecimento da crença de que o Estado deve atender a todas as demandas sociais. A promoção da cidadania ainda parece ser, para muitos, uma tarefa exclusiva dos governos, embora já se registrem iniciativas esporádicas do chamado terceiro setor que procuram romper hábitos paternalistas. Muito obrigada por acompanhar a correção de exercícios. Nos vemos então na próxima videoaula. Um grande abraço!